para que ela provocasse aquilo. Por quê? Porque aquilo é natural, faz parte do comportamento da natureza. E se alguém colocar uma casa lá, ela pode preservar quanto for. Vai vir em cima dela. Então, nós temos é que ser cautelosos. Nós temos é que reduzir. A ONU, no primeiro decênio, professor, me ajuda, 95-2005, ela não falava em redução de risco de desastre, ela falava em evitar desastre. Falava em evitar o desastre. Aí depois de 10 anos chegou a uma conclusão: não se evita desastre, se convive com ele. Então hoje nós temos que aprender a conviver com os desastres. E o decênio 2005-2015, que foi assinado em Kyoto, no Japão, que é o marco de ação de Rio, que nós participamos, ela diz o seguinte: que nós temos que trabalhar a redução do risco de desastre. Nós vamos trabalhar sempre pensando: o desastre vai acontecer, que o professor Pinheiro falou. Agora eu tenho que trabalhar sempre reduzindo. Sempre reduzindo. E que risco zero não existe. Sempre haverá um risco. Se os senhores hoje gastarem 80 milhões de fazer aqui o desassoreamento do Rio Tubarão, há uma melhoria, há uma redução significativa de risco. Mas não há um extermínio do risco de uma inundação. Nunca isso é possível. Então, nós temos que começar a fazer pequenininho. Nós começamos a fazer coisas simples na nossa casa, com o nosso vizinho, com o nosso bairro, com o nosso município, com o nosso estado. E eu tenho certeza que isso será uma forma de nós reduzirmos o risco. E conviver com o risco parece uma ironia, né? Como é que eu vou conviver com o risco? Nós já convivemos com o risco do acidente de trânsito, nós convivemos com o risco do assalto, da marginalidade, e nós temos que aprender a conviver com o risco dos desastres. Contra o assalto, o arrombamento, nós construímos grades, colocamos sistemas de monitoramento interno. Agora, contra os desastres, nós nem olhamos a previsão do tempo. Nós saímos para pescar e nós não temos cuidado de olhar a tábua da maré e os ventos que vão soprar no mar. E aí, de vez em quando, nós temos uma embarcação perdida e alguém morrendo no mar. Isso é redução de risco de desastre. Ver na meteorologia o que apresenta para os próximos dias é redução do risco de desastre. Eu tenho uma brincadeira na minha família que as pessoas da minha família, elas ligam, elas ligam para mim de vez em quando: mas vai chover? Aí eu falo: quando? Sábado? Não, pode fazer festinha. Aí eu desligo o telefone e eles já dizem: pô, mas eu tenho tempo. O que eu faço, que todo mundo pode fazer, abre o computador e liga o texto escrito. Ela pode, em vez de me ligar, é mais barato abrir a internet e ver a previsão do tempo do dia. São coisas simples. O meio de comunicação hoje tem um papel fundamental na redução do risco de desastre. Tudo que nós fizemos, prefeito, tudo que nós fizemos, não seria nada se não fosse os meios de comunicação. Tudo que a sua equipe de defesa civil fizer, e se ficar simplesmente aqui dentro, entre a equipe, infelizmente, vou dar uma notícia triste, não vai adiantar em nada. Porque os senhores conhecerão tudo, mas quem mais precisa saber não vai ter acesso à informação. Então a informação ela precisa ser divulgada, e nós não temos mais que ter medo de dizer: há risco sim de temporários. Domingo nós voltamos com um alerta no site da Defesa Civil dizendo: domingo entra chuva forte no sul do estado, litoral tal, possibilidade de vento, não sei o que e tal. Não foi isso? Granizo. Domingo não aconteceu. Ah, mas não faltou o corneteiro que me ligou. Ah, é raça. Que bom que a meteorologia está errada. Aí ontem, uma determinada autoridade, no estado que tem, o governador chegou para mim e disse: ó, queria tua chuva. Queria tua chuva. Governador, eu gostaria de errar sempre. Aí ele disse: não, eu sei, estou brincando. Chegou hoje, deu vendaval aqui em Criciúma, na região. Aí eu liguei de volta, né? Governador, não veio chuva, veio vento. Ele assim: pô, tu não com orgulho. Só dá notícia ruim. Mas na verdade é que a informação está disponível. Nós temos que difundir. Nós temos que fazer chegar isso nos mais distantes encontros.
E aí coloco no rádio o principal elemento, discutem aqui os jornais, discutem aqui a televisão, porque o jornal, o rádio, o agricultor quando vai para o campo, ele não leva uma televisão debaixo do braço, né, para assistir, e nem leva um jornal. Agora, o rádio, a pilha, ou está na cintura, ou está numa pedrinha do lado e ele ali carpindo, plantando, escutando o rádio. Então o rádio, use o rádio para dizer para o povo, temos risco disso, temos risco. E o povo tem que entender o seguinte, queira Deus que ele nunca acerte, né? Ou que pelo menos ele acerte coisas boas. Porque nós temos o papel de dar essas notícias indesejáveis, mas é no sentido de se proteger. E aí, meio para encerrar, porque eu estou me passando meu tempo, eu sou torcedor do melhor time de Santa Catarina. Não precisa dizer que você já sabe. E eu fui ao campo, né? Eu fui ao campo e cheguei no campo de futebol com um colega meu sentado, brinquei com ele, eu não tenho perfeito hoje. Aí eu brinquei com ele, e aí o filho dele sentado lá disse, pai, não gosto desse cara. Pô, que recepção calorosa. Aí o cara disse, pô, vai ser o Márcio, meu amigo, tu não vem na televisão. Por isso mesmo, esse cara só fala coisa ruim. Então, eu gostaria de ser conhecido pela minha habilidade no futebol, né, capacidade como cantor, e não como, né, o boca ruim. Mas é um papel importante. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito feliz em estar num lugar em que eu vejo a comunidade reunida. Não é o poder público isolado que se reúne para tratar de assuntos de interesse da comunidade, mas sim a comunidade participando do poder público. Eu acredito que isso sirva de exemplo para outros municípios e que os senhores levem isso como uma proposta para os municípios vizinhos. Desafio que o município do Tubarão chame os municípios vizinhos e comece a conversar e dizer, vamos nos preparar, por quê? Porque os desastres não respeitam os limites geográficos. Eles não sabem onde fica Capivari de Baixo e Tubarão. Ele não sabe. E o que acontece lá pode repercutir aqui, o que acontece em Beroca pode repercutir aqui, e o esforço tem que ser coletivo. Senhores, muito obrigado. Prefeito, muito obrigado. Deputado Bueira, muito obrigado. Me coloco à disposição a todos. Obrigado, Major. Vamos passar agora ao nosso terceiro tema, que é justamente as agências que cooperam com a Defesa Civil. Quem vai falar para a gente é o Major Carlos Moisés da Silva, comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado aqui em Tubarão. A palavra, Major. Boa tarde a todos os senhores, prefeito, mais autoridades do Estado, senhor deputado. É uma satisfação poder estar falando para essa plateia. Eu fiquei pensando durante essa semana, quando o Tancredo ajustou comigo que eu representaria, pelo menos a fala, né, dos outros integrantes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o que eu falaria depois do professor Pinheiro e depois do Márcio. Então fica um papel meio difícil de falar sobre defesa civil, depois desses dois, que foi meu professor também, que passou conosco aqui quase 15 dias nas termas aqui em Tubarão, da Guarda, em curso em 1995, já naquela época preocupado também com a nossa situação, e sempre defendendo a tese que ele sempre defende, que o desastre acontece, que nós temos que nos preparar para ele. E são ensinamentos que a gente vem trazendo ao longo da caminhada, e eu particularmente atuo aqui no Corpo de Bombeiros já há vários anos, que me conhecem de longa data, sabem que é sempre uma preocupação dos órgãos de resposta estarem atuando no momento do desastre, do sinistro. E o Márcio Luiz, eu gostaria que ele estivesse aqui, porque eu estou citando ele, mas agora está dando entrevista. Ele comentou da questão de comissões, coordenações e também de conselhos, né? Foi falado aqui. Mas o nosso Conselho de Segurança tem sido uma experiência muito interessante para mim, aqui em Tubarão. O professor Maurício preside esse conselho e tem representantes do município, do Conselho Municipal, do Estado, dos órgãos públicos estaduais, da Polícia Militar, né, que representa a Polícia Civil,
conselho tutelar, enfim. Tem várias pessoas que, inclusive, estão aqui, por exemplo.